Nós vamos dar continuidade à nossa programação, convidando agora o palestrante que vai nos falar sobre da governança de TI, a destreza digital no setor público. Para isso nós convidamos Wesley Vaz Silva, auditor-chefe de governança e inovação do Tribunal de Contas da União. Wesley é também autor dos livros Governo Digital e a Busca por Inovação na Administração Pública, Inteligência Artificial Sociedade, Economia e Estado, entre outras publicações. Seja bem-vindo, Wesley Vaz Silva. Muito obrigado, gente. Boa tarde, oi. E aí? Guerreiros e guerreiras, muito obrigado pelo convite. Fuscaldos, muito obrigado, Move. É um prazer estar aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, um lugar que eu adoro. Eu vou falar com vocês sobre um tema que talvez não seja corriqueiro para muitos, mas quero desmistificar um pouco ele. Eu sou Wesley Vaz, eu trabalho hoje no TCU, também ministro algumas áreas da Dom Cabral, então esses são alguns lugares onde a gente trabalhou e continua falando sobre estratégia, inovação e tecnologia para o setor público especificamente, na minha carreira pelo menos há 20 anos. E eu sempre falo que, normalmente, onde me colocam para trabalhar é um lugar onde as pessoas pedem que eu mude coisas. Eles nunca me chamam e falam assim, vem cá fazer o que está sendo feito. Então, vem cá e mude de algum jeito. Eu vou falar muito de mudança com vocês. Quem é esse que está aí na tela? Quem é? Van Gogh? Já tiveram de frente numa tela presencialmente do Van Gogh? Sim? Bem bacana, bem interessante, traço marcante. Nesses 30 minutos, eu vou tentar convencer vocês que Van Gogh não teria sido tão genial se não fosse a tecnologia. Bom, a tela que eu mais gosto de Van Gogh é essa. É o Terraço do Café de Paris. Eu gosto da tela, eu tenho até uma réplica dela em casa, e eu gosto dela porque ela tem um boteco. Se notar, tem um boteco, é a única obra de Van Gogh que ele coloca um boteco. Ela é colorida e ela coloca em perspectiva pessoas felizes. E Van Gogh estava longe de ser um cara feliz. Quem sabe o que é isso que está aqui? Alguém chuta? É uma máquina fotográfica, a primeira máquina fotográfica inventada nos idos de 1838, e que exigia pouca exposição à luz para as fotografias. Essa máquina, que foi inventada em 1838, foi usada por Dorothy, uma francesa, em 1839. Foi a primeira nobre que tirou um retrato com essa máquina fotográfica. Vocês devem imaginar que antes, os pintores eram, em sua maioria, retratistas, porque eles pintavam para as pessoas que eram ricas terem retratos em casa. E surgiu a máquina fotográfica. O que acontece com as pessoas nobres? Independente de qualquer coisa, elas querem ter uma máquina tirando uma fotografia que não surgia, né? E o que o aparecimento da máquina fotográfica fez com que acontecesse no mercado de pinturas na França? Quase nada. Simplesmente surge, derivado disso e de outras razões históricas, um movimento de arte, o impressionismo. Os impressionistas, então, Monet, Manet, Gauguin, aquela galera, fizeram, como é que eu vou fazer algo que a máquina não consegue fazer? E como é que eu vou dar esse meu olhar que a máquina não consegue dar, e isso ser, de alguma forma, valioso para alguém? Esse impressionismo surge logo após a popularização do uso das máquinas fotográficas no início do século XIX na Europa. Essa obra, Van Gogh, que é considerado um pós-impressionista, que, influenciado pelos impressionistas, basicamente tenta refletir o mundo do jeito que ele vê. Essa é uma obra muito famosa, como vocês conhecem, mas que é importante dizer que essa obra só nasceu porque antes dela, outros influenciadores, pintores, passaram a pensar e expor de maneira diferente a sua arte, em virtude da alteração que o mercado teve com o aparecimento de uma tecnologia. Eu só preciso dizer para vocês que todo o nosso desconforto em relação à tecnologia, ele é absolutamente equivalente ao desconforto dos nossos antepassados, e provavelmente será o mesmo
no futuro. E essa obra de quem é? Essa obra foi o meu primeiro pedido para uma máquina de inteligência artificial gerar uma imagem. Eu falei assim: gere uma imagem no estilo Van Gogh do planeta Terra visto do espaço. E aí uma máquina que não existia há um ano atrás e existe hoje, gerou essa imagem. Essa imagem nunca poderia ser pintada por Van Gogh, porque Van Gogh não sabia como era o planeta visto do espaço. Ela só consegue ser pintada hoje porque a gente sabe que é assim. Essa máquina fotográfica, aspas, inteligência artificial, também não existia. Pelo menos não popularmente como é hoje. E isso certamente vai causar um impacto em todas as atividades, em todas as áreas da sociedade e principalmente entre nós, atores do serviço público. O que eu vim tentar falar com vocês hoje é tentar refletir sobre duas questões. Se essas novas tecnologias, ou o nosso equivalente da máquina fotográfica, vão de fato mudar o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, porque tem gente que ainda duvida disso, e se o uso desse tipo de ferramenta e tecnologia são responsabilidades somente de pessoas que não estão aqui, ou que se estão aqui são menos relevantes, que são os profissionais de tecnologia da informação. Posso fazer uma pergunta para vocês. O sujeito que tira fotografia, ele pode ser um pintor? Pode, desde que ele aprenda esse ofício. E o sujeito que é pintor, pode aprender a fazer fotografia? Pode também. O que você acha que é mais fácil? Um pintor aprender a fotografar ou um fotógrafo aprender a pintar? Não tem resposta. Quero que vocês pensem sobre isso. Primeiro ponto. Nós estamos aqui com agentes públicos que não necessariamente são especialistas em tecnologia. Eu estou falando para você. Quando a gente está falando de destreza digital, especificamente em soluções para os nossos problemas, nós não estamos falando de tecnologia. Nós não estamos falando de máquina fotográfica. Nós estamos falando do impacto do uso da tecnologia, do impacto do uso da máquina. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Porque você não precisa saber especificamente como a máquina fotográfica funciona. O que você precisa saber é o que a máquina fotográfica pode fazer por você. Só tem um detalhe. Se você não souber que existe uma máquina fotográfica e para que ela serve, você nunca vai colher o impacto dessa tecnologia. Eu tenho quase convicção de que muitos que estão aqui não têm, e não têm a obrigação de ter, a percepção sobre todas as tecnologias que podem ser utilizadas para gerar impacto no nosso trabalho. O colega que me antecedeu falou de algumas delas. Então, bastante importante para todos os agentes públicos, quando a gente fala em destreza digital, é entender que existe uma tecnologia que ela pode ser usada e que ela só serve para gerar um impacto em alguém. Essa é uma curva muito interessante, agora eu quero a participação de vocês, que é a curva da adoção de inovação. É uma curva conhecida. É uma curva em que você divide o mundo em basicamente 5 tipos de pessoas. Aquele que, quando aparece alguma novidade, alguma tecnologia, ele é entusiasta, ele é o primeiro a utilizar aquela tecnologia. Depois disso aparecem os visionários, inspirados nos entusiastas, falam, peraí, deixa eu checar o que está acontecendo aqui. Depois de um espaço de tempo aparecem os pragmáticos, aqueles que, bom, eu só vou perder meu tempo olhando determinada coisa se de fato aquela coisa convencer que tem utilidade para mim. Depois vem os conservadores e por último são os céticos. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, quando ela pegou no celular pela primeira vez, ela pegou, isso aqui eu não vou conseguir usar nunca. E ela demorou um tempo para usar. Ela está lá na parte do cético. Pergunto, nós, profissionais públicos em geral, mediante o aparecimento de uma inovação e de uma nova tecnologia, nós estamos para que lado dessa curva? Nós estamos para o lado direito ou para o lado esquerdo? Resposta. Para onde? Para cá? Para cá? Então vocês estão me dizendo que a gente não está muito aqui. A gente está mais para cá. Muito bem, então vamos chegar para cá. Já que a gente está para cá, se eu tiver de colocar aqui um ponto onde a gente está, onde é que você acha que a gente está? No cético, no conservador, no cético? Nos conservadores. Ela falou aqui conservadores. Como eu estou aqui em cima, tenho alguma prerrogativa, eu vou colocar onde eu acho que nós, enquanto profissionais públicos, estamos em regra. Nós estamos aqui.
entre conservador e cético em regra. Ok? Ah, Wesley, mas o que tem a ver isso? Existe uma razão para isso. E eu vou dar uma razão para vocês enquanto auditor. É a mesma curva, nós estamos aqui. E a razão que eu dou para que nós, profissionais públicos, estejamos distante do uso imediato das ferramentas tecnológicas da inovação é por causa disso. Nós não operamos muito com base no normativo, com base nas coisas, nas leis. E quando é que as leis aparecem? Aparecem no início do processo de inovação ou no fim? No fim, então a gente reage ao aparecimento das normas, é ou não é isso? Está certo ou está errado? Eu não venho discutir isso. Eu só venho colocar o ponto. O ponto é que as normas estão bem para cá. Bem para cá. E nós, como profissionais, fazemos, não, então vamos fazer o seguinte, vamos nos basear nas normas, porque o meu papel é exatamente esse. Mas vejam, as boas práticas, a descrição da tecnologia está um pouco mais à frente. E a gente está falando sobre GovTech, sobre um monte de coisas aqui, e está distinguindo pedaços do mercado que estão bem do lado direito, enquanto temos nós, lá do serviço público, que estão bem do lado de cá. A gente precisa se encontrar em algum momento, ou não. Pode ser pior e é. Sabe aquela curva suave? Ela na prática não é assim. Atualmente, com as tecnologias disruptivas, incluindo a IA generativa, a curva, ao invés de ser suave em forma de sino, ela tem um formato de uma barbatana de tubarão. O impacto dos inovadores e dos iniciantes aqui no início do processo de adoção da tecnologia é muito alto. Acontece com a IA generativa, acontece com o ChatGPT, e isso faz com que nós estejamos ainda mais distantes de onde o mundo está. E aqui nós temos um problema. O nosso problema é basicamente tentar chegar essa estrelinha azul um pouquinho mais para perto de onde o mundo roda. Em outras palavras, é a gente não saber que a máquina fotográfica existe só 50 anos depois. Você saber um pouquinho antes. Falar num evento sobre inovação com pessoas que me antecederam é muito difícil, mas como eu estou aqui em cima, eu estou com a prerrogativa, então eu vou dar, por exemplo, um conceito de inovação que para mim é importante, porque eu simplifico isso no meu trabalho, que eu acho que é uma coisa que é importante aqui para a gente chegar ao nosso ponto. A gente pode definir inovação de milhões de maneiras. Eu quero definir inovação de maneira muito simples. Toda e qualquer iniciativa em que a gente busca solução inteligente para problema relevante. Atenção, o que mais importa aqui são os adjetivos. A solução precisa ser inteligente, o problema precisa ser relevante. Agora, a solução dificilmente vai ser inteligente se você não entender a tecnologia que está cá. E o problema dificilmente vai ser relevante se você não conversar com aqueles que entendem do problema, a.k.a. nós e a sociedade. Juntar tecnologia com quem conhece o problema é uma das saídas da inovação, vocês sabem disso. O colega falou de alucinação, vou contar uma história para vocês sobre o ChatGPT, para eu chegar no ponto. ChatGPT, quem aqui usa o ChatGPT? Uau! Quem aqui paga pelo ChatGPT? Mentira, 4 pessoas pagam pelo ChatGPT, inclusive eu. Tá bom, em 5 dias, 1 milhão de usuários, vocês sabem muito bem sobre isso, mas eu quero contar para vocês a conversa que eu tive com ele, sobre um assunto que pode ser de interesse de vocês. Eu perguntei para o ChatGPT um tempo atrás, quais as jurisprudências mais relevantes do TCU, que é o lugar onde eu trabalho, relacionados à contratação de serviços em nuvem, tá? E aí ele começou a falar, tem a decisão 1233, tem a decisão 2314, olha, ele escreve o texto bonitinho, e aí ele fala da 1619. Todos eles de antes de 2021. Eu pergunto, não tem mais recente? Ele me responde, olha, aliás, ele já começa, né? Quem usou já sabe, ele começa a suavizar. Eu peço desculpas pela informação anterior. Quando ele erra, ele pega, desculpa. Mas ele diz assim, olha, tem sim, é o 1610, que aprova um guia, não sei o quê, e aí ele começa a conversar sobre essa decisão e sobre esse guia que supostamente está nessa decisão. E aí eu peço a ele citar, então, de maneira resumida, em ordem decrescente, todos os acordos. Ele cita 1, cita 2, cita 3, e eu estou simplesmente
fazendo um teste sobre uma informação que pode ser útil para alguém. Só que uma das decisões que ele cita é da reforma de uma cantina. Eu pergunto ele sobre contratação em nuvem e ele me responde sobre a reforma de uma cantina. Atenção. Veja que coisa interessante aqui. Você está usando uma tecnologia que é nova, que parece ser surpreendentemente precisa, mas que na prática comete erros como esse. E a outra também não tem nada a ver. Então ele cita acórdãos errados. E nessa conversa que eu tive com ele, eu fui em frente. Para além daqueles errados, eu disse que tinha uma decisão de antes de 2021, que é a 1739, e perguntei se ele não conhecia. E aí, de novo, notem o que ele fala. Peço desculpas, a decisão é essa, e ele começa a falar da maneira certa. Wesley, você está me confundindo. Você está dizendo que a gente está para o lado de cada curva, você está dizendo que a gente tem que se aproximar para o lado de lá, você dá um exemplo dessa tecnologia, e claramente você dá um exemplo falho dessa tecnologia. É exatamente esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu só consigo saber se ela é falho quando eu uso. Não, mas eu não vou usar, porque e se for falho? Essa nossa postura é a antítese do que eu quero falar com vocês. Que é a da construção da destreza digital dos profissionais. Começando pela curiosidade em saber o que tem à nossa disposição. Pedi para ele revisar os números dos acórdãos, ele cita somente o correto até agora, e nesse momento eu já estou estressado com isso, porque eu, especialista, sei o quanto ele errou, mas eu também descobri certa vez que esse tipo de tecnologia é muito boa para fazer criação do zero, né, Luiz? A pessoa cria. Aí, como eu sou goiano, eu pedi que o ChatGPT criasse um poema no estilo da minha poetisa favorita, a Cora Coralina, e que basicamente resumisse essa confusão que ele fez com a jurisprudência. Vejam, eu vou ler. Vou ler. Ele gera, e é bem interessante, né? Ele começa, em meio à vastidão do conhecimento, errar é humano, imperfeito. Como se ele fosse humano. De jurisprudência à nuvem, uma lição. TCU, um tema de grande introspecção. Nesse momento eu fiquei lisonjeado pelo lugar onde eu trabalhei. Aí ele continua. As águas da correção fluem nos trilhos da verdade a guiar. Com a coragem de Cora reflito e o acórdão certo venho a aclarar. Ele não aclarou nada, quem aclarou fui eu, mas eu continuo. Com humildade, tal qual a poetisa, neste versar singelo busco expressar o perdão que a máquina solicita quando o caminho certo precisa encontrar. Nesse momento eu me preocupei. Porque, veja, como assim? O sentimento é que ele está imaginando que ele está realmente precisando de um perdão, ora bolas. Depois, no fim, em nossa jornada agora mais firme, do tema correto não nos desviaremos. Com Cora no coração seguimos adiante, por uma nuvem de conhecimento nos esforçaremos. Veja, uma nuvem de conhecimento é uma metáfora da história toda. E veja, se não é impressionante ele ter achado a jurisprudência certa, é impressionante ele ter feito isso. Embora inútil. Mas não deixa de ser impressionante. Mas você só vai saber se é impressionante ou útil se você usar. Muito bem. Só que eu fui além. Ontem, vindo para cá, eu perguntei para a nova versão do ChatGPT, conectada ao Bing, aquela coisa top. E aí, me diz aí, a jurisprudência mais recente do TCU relacionada a isso. Aí ele demorou para processar e disse assim, olha só, não consegui nenhuma. Porque não deu certo, não consegui achar não. Veja, o que é menos pior? Ele falar que não conseguiu achar ou falar errada? Ele já disse que não conseguiu achar, mas agora, atenção, gente. Eu fiz outra pergunta. A pergunta que eu fiz foi, quais as jurisprudências mais relevantes do TCU relacionadas à contratação de serviço em nuvem, beleza? 1 minuto depois eu fiz a seguinte pergunta, quais os acórdãos mais importantes do TCU sobre contratações de serviço em nuvens? Ele foi lá e acertou. Uau! Isso quer dizer também que a gente precisa, tanto para essa tecnologia quanto qualquer outra, saber fazer as perguntas? Sim. E que a gente precisa insistir? Sim, também. E que ele alucina? Sim, também. Mas tudo bem.
A destreza digital é o fenômeno que vai nos permitir, enquanto profissionais, sair daquela ponta da curva para cá. E isso não quer dizer fazer uma graduação em tecnologia, isso não quer dizer ser especialista, isso não quer dizer nada disso. Isso só quer dizer que nós precisamos criar a capacidade de compreender, nós, agentes políticos, alto nível, qualquer nível, compreender o impacto, criar e utilizar novas tecnologias nos problemas relevantes que a gente tem. Vou repetir. Compreender o impacto não significa eu sei construir uma máquina fotográfica. Compreender o impacto é pensar no que a máquina fotográfica consegue fazer. Criar e utilizar novas tecnologias significa criar e utilizar conhecimento a partir daquilo que você já conhece. Eu trabalho muito com equipes que são especializadas em tecnologia e com equipes que não são. E eu posso dizer categoricamente, aliás, eu não vou dizer, eu vou dar um exemplo. Todos nós adquirimos destreza para lidar com esse equipamento, que não tínhamos no dia 1, concorda ou não? Ninguém tinha. A gente compreende para que serve, aprende a usar e cria coisas a partir disso aqui. Por essas e outras razões que a sociedade tem muita dificuldade em achar que nós temos dificuldade de entregar serviços públicos, né, Luiz, que você milita nisso o tempo todo, enquanto o celular resolve para ele um monte de coisa. Essa destreza digital que eu menciono é aquela vinculada aos problemas relevantes que nós, enquanto agentes públicos, temos. Ok? Técnica. Agora, hein? A gente combinou. Recadinho. Olá a todos. Hoje eu quero falar sobre como o ecossistema de startups GovTech pode contribuir para a construção da destreza digital no setor público do Rio Grande do Sul. As startups GovTech estão na vanguarda da inovação tecnológica, trazendo soluções ágeis e eficientes que podem revolucionar a maneira como os governos operam e se comunicam com os cidadãos. Através de parcerias estratégicas com essas startups, os profissionais de inovação e tecnologia no setor público podem adquirir novas habilidades e conhecimentos, desde o uso de inteligência artificial e análise de dados, até o desenvolvimento de serviços digitais centrados no cidadão. A troca de experiências e conhecimentos com as startups GovTech pode ser uma excelente maneira para nossos servidores estaduais e municipais aprimorarem suas competências digitais, tornando nossos serviços públicos mais eficientes, transparentes e voltados para o cidadão. Juntos, podemos transformar o Rio Grande do Sul em um estado ainda mais digital e inovador. Obrigado. Vocês vão... Vocês estão batendo palma. Não, eu vou agradecer, eu vou achar que é para mim, mas vocês estão batendo palma para o ChatGPT, porque eu pedi que ele criasse uma mensagem de até 1 minuto sobre o ecossistema de inovação e, usando essas ferramentas, eu coloquei esse texto que o ChatGPT gerou na boca da figura do Van Gogh, que fez a dublagem, e que é isso aí. Então, as palmas são para eles. Mas por que é importante mostrar que isso aconteceu? Na verdade, essa mágica é até meio tosca, ela vai melhorar muito, mas o meu ponto aqui é que isso que eu fiz, entre ter a ideia, escrever o texto, copiar o texto do ChatGPT, colocar na imagem, gerar o vídeo, demorou 12 minutos. 12 minutos. Então, entendam, o surgimento de novas tecnologias e novos métodos que vão nos ajudar a resolver os problemas relevantes com soluções inteligentes, tem uma variável aí que a gente não pode esquecer. Qual que é a variável? O tempo. Tem que fazer logo. E aí eu dou o exemplo de ter gerado isso em 12 minutos, porque eu já tinha experiência, ok? Mas o tempo é fator importante no processo da construção da destreza digital. Então veja, Wesley, vamos lá. Capacidade de compreender o uso de uma tecnologia e aplicar num problema, com tempo curto. Só tem um jeito de fazer isso, nós estamos no evento de inovação, Rafael sabe muito bem. Experimentando, testando, prototipando, errando um audito. Aqui é um ponto importante, e eu sempre falo isso. Nós precisamos virar esse jogo. Esse jogo aqui está mais ou menos 7-1. 7 para o desconforto da incerteza, não vou fazer nada, e 1 para a necessidade de fazer. Toda vez que eu tenho um desconforto em fazer algo que eu estou pensando, eu simplesmente não tenho a força motriz para fazer aquilo que não é tão necessário assim. Veja que, quando você fala para resolver
para resolver problemas relevantes com soluções inteligentes, eu queria que você parasse para refletir na saída daqui, da quantidade de problemas que você resolve que de fato são relevantes e da quantidade de soluções realmente inteligentes que você usa para resolver os problemas relevantes. Talvez a gente vai encontrar uma fatia muito pequena da carga de trabalho, resolvendo o que precisa ser de fato resolvido, da maneira que precisa ser de fato resolvido. O que aumenta o conforto? Novos conhecimentos e novas habilidades, aprendizado. O que diminui a necessidade? Vontade de manter tudo como está e sempre foi. Se você está aqui, agora, você já venceu o 2, você já quer fazer diferente. Mas talvez as pessoas que trabalhem contigo, eventualmente seu próprio chefe, ainda não. E o seu papel é tentá-lo, ou tentá-la, convencer de que vale a pena mudar. Vale a pena aprender coisa nova para ter mais conforto, para entregar soluções diferentes para problemas relevantes. Vou contar uma breve história, a história da pandemia. O sujeito que eu conheço, tinha 15 quilos a mais do que tem hoje, pirou na pandemia, família pirou, tinha um filho de 6 anos, gordo, 15 quilos a mais. E ele viu as coisas acontecerem e falou assim, eu acho que se eu pegar esse negócio eu tenho chance de morrer, porque eu estou gordo. E eu não, né, o cara, estou quase dizendo. E essa pessoa começou a fazer algo que ninguém vai me convencer aqui, de nenhum de vocês, que é algo prazeroso, principalmente no começo, que é fazer exercício, que é correr na esteira. Ninguém vai me convencer. Mas depois de um determinado tempo, os resultados passaram a surgir, e adivinha? Deixou de ser doloroso, Fuscaldo? O que vocês acham? Não! Só que o efeito valia a pena. A dor valia a pena. O desconforto de fazer inovação no serviço público é uma dor que não cessa. Mas acreditem, vale a pena. Em especial no sentido do retorno que se tem em relação ao que se faz. A minha mensagem aqui é que não tentem fugir completamente do desconforto, tentem aproveitar do benefício que o desconforto traz. Essa foi a foto que a gente tirou depois que eu corri os meus primeiros 5 quilômetros, hoje eu já corro muito mais do que isso, e eu fiquei 2 dias sem andar. Mas essa medalha era o suficiente para dizer assim, pô, esse negócio aqui, dei conta, né? E agora, será que tem outro caminho? Falar de inovação e destreza digital no setor público, para mim, é assumir o desconforto do fazer e assumir que a incerteza na prática não é algo que a gente tem que não desejar. É algo do jogo, é algo do enunciado. Ela é necessária. Todas as vezes que você tem certeza de determinada coisa, você vai acionar um conjunto de coisas no seu cérebro e no seu corpo para fazer com que essa coisa de fato aconteça. Portanto, construir a capacidade de compreender as novas tecnologias e aplicar na sua realidade é absolutamente incerto e desconfortável. Mas a soma dessas duas coisas vão te fazer muito mais preparado para celebrar quando essa coisa de fato acontecer de maneira diferente. Vocês sabem quem pintou essa tela? Chuta. Quem falou? Rafael. Pois é, essa tela, quem pintou foi o Van Gogh. Uma tela está aí, colorida, o pessoal está meio que preso num negócio desse. E eu vou dizer para vocês o seguinte, essa tela foi a única tela exposta na primeira exposição do Van Gogh. Eu não sei se vocês sabem, a primeira exposição do Van Gogh foi no velório do Van Gogh. Foi o dia que ele morreu. O irmão dele foi lá, o Theo, e falou, cara, o sujeito fez um monte de tela, nunca vendeu nenhuma, merece uma exposição. Pegou essa tela e expôs. Ela tem meio estilo do Van Gogh. Faço essa analogia para fazer uma menção, aspas, um livro que eu gosto muito, que tem a ver com essa questão da necessidade de morrer, né? Esses autores escrevem que para que uma organização dure para sempre, de maneira relevante, ela vai precisar morrer várias vezes, vai precisar se reinventar várias vezes. E se você quiser viver para sempre, você vai ter que controlar a sua própria morte. O sujeito que trabalha com inovação no setor público
é um sujeito que é meio maluco, porque ele em algum momento decide fazer novos projetos e ver os seus projetos antigos, os seus filhos morrerem, porque aquela morte é necessária para que surja uma outra árvore, uma outra semente, né? Essa é a tela mais importante do Van Gogh, A Noite Estrelada. Essa tela ele não gostava, porque ele dizia para o irmão que era a tela mais viagem, que ninguém ia entender. E realmente ele tem razão. Vocês estão vendo uma noite, não é isso? Mas não é. Ele pintou essa tela no amanhecer. E ele dizia que ele tinha que tomar menos absinto naquela época, porque ele era viciado nisso. Mas o importante dessa tela, e o meu ponto final, para finalizar aqui, eu já sei que meu tempo acabou, é que essa talvez seja a tela mais colorida do Van Gogh. E Van Gogh não gostava de cores. Ele queria pintar só as telas dele, mas, sabe, preto e branco. Ele chegou um dia para um conjunto de mentores em Paris, e eles falaram assim: olha, Van Gogh, seus traços são bacanas, então por que você experimenta colocar cor? Sabe por que você tem que colocar cor? Porque aquela máquina que inventaram não coloca. Então, faz diferente, coloca cor. Posso dizer para vocês o seguinte: não inventaram nenhuma máquina ainda que possa colocar a nossa cor, o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa paixão em resolver os problemas que a gente tem. O que Van Gogh aprendeu nesse dia é que ouvir as outras pessoas e fazer diferente daquilo que todo mundo espera pode ser um caminho para que se construa uma coisa de fato memorável. Ele pintou isso, infelizmente não vendeu nenhuma obra em vida, mas é um dos pintores mais aclamados que existem até hoje. Minha última mensagem é que para trabalhar com inovação e trabalhar com destreza digital e trabalhar com o mundo como ele é hoje, a gente tem que perceber o futuro para liderar no presente. Se você acha que ChatGPT é o futuro, você já sabe que ele é o presente. Então perceba, entenda, utilize, avalie, porque você estará à frente de muitos atores. Você terá percebido o futuro antes dele. E uma vez tendo percebido o futuro antes dele, você consegue liderar o presente. Quero fazer um pedido para vocês. Não sei nem se eu podia fazer isso, calma. Desculpa. Está aqui um QR Code para um grupo de WhatsApp que a gente pode continuar essa conversa. São só 30 minutos. E por meio desse canal a gente pode eventualmente trocar ideias, discutir, trocar material, que eu acho que eu tenho muitos, para o objetivo fundamental aqui, que é desmistificar de uma vez por todas a forma como nós, agentes públicos, usamos, entendemos, consumimos e produzimos soluções inteligentes para os nossos problemas relevantes, utilizando necessariamente as tecnologias que estão disponíveis para todos nós. Tá certo? Estamos combinados? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e estejam à vontade para conectar com todos nós. Muito obrigado. Depois de 2 palestras em sequência com representantes do governo federal falando sobre inovação, agora o assunto aqui no GovTech Summit volta para a esfera estadual. E quem vai falar agora é a Lisiane Lemos, que é secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio a Políticas de Equidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E a palestra dela é Como Pensar um Governo de Inclusão Digital. Acompanhe aqui no palco principal do GovTech Summit.